Agradeço profundamente a todos os amigos que, atendendo ao nosso convite, compareceram a este evento. Somos extremamente gratos a todos vocês pelo carinho e pela confiança, pois todo o dinheiro arrecadado nesta tarde trará inúmeros benefícios a estas lindas crianças. Aproveitamos para convidá-los a visitar o orfanato, conhecer as suas dependências e ter a oportunidade de ver de perto as melhorias que serão realizadas a partir do auxílio de cada um de vocês. E, para finalizar as apresentações desta tarde, apresento a vocês nossa querida Sônia. Ela tem apenas 13 anos de idade e irá ler a poesia de sua autoria chamada Porque Nasci. Peço que prestem muita atenção aos seus versos e percebam a beleza que existe nesta criança e a pureza dos seus sentimentos. Marta a abraçou com carinho e disse-lhe baixinho: Fique tranquila, querida, não sairei do seu lado. Leia sua linda poesia e encante a todos com a sua fé. E Sônia leu os seguintes versos. Sempre orei para Deus, e nas orações perguntava, por que lhe permitia a crianças abandonadas. Pois eu me sentia só, sem possuir meu lugar, sem o afago de uma mãe ou o carinho de um pai. Então, um dia sonhei, que o Senhor me falava. Os órfãos são anjos de amor, que cumprem árdua jornada. Eles nascem sem um lar, para ajudar a Deus, a ensinar o amor, a todos os filhos seus. Perguntei meio sem jeito, como eu faria isto? E Deus me abraçou e disse: Filha, é simples, eu explico. Quem é capaz de cuidar do filho que não é seu, entendeu perfeitamente, porque meu filho morreu. Sabe que o amor verdadeiro é caridade e doação. É cuidar, é ter carinho, e ser ao outro um irmão. Quando acordei, agradeci, por Deus haver me escolhido. Hoje eu sei por que nasci, e sei que Deus está comigo. Todos aplaudiram Sônia de pé e muitos traziam lágrimas nos olhos. Foi uma tarde maravilhosa. Além de Marta angariar donativos, inúmeras pessoas ficaram interessadas em conhecer o orfanato e manter um auxílio mensal à instituição. Rubens, que havia sido convencido por Marta a comparecer ao chá, ficou admirado e orgulhoso ao perceber o amor da esposa por aquelas crianças e conhecer o trabalho voluntário que ela estava empenhada em desenvolver em benefício daqueles meninos e meninas. Com o dinheiro arrecadado, 2 meses depois do evento, todas as benfeitorias já haviam sido executadas com êxito, e eles ainda puderam manter um caixa para as possíveis emergências. Mas o melhor veio a seguir. Um casal amigo de Marta e Rubens ficara extremamente tocado pelas palavras de Sônia. Tratava-se de Rose e Marcos. Eles haviam tido apenas uma filha, que havia se casado e morava em Londres. Ambos confessaram a Marta que jamais tinham pensado em adotar um filho, ainda mais uma menina de 13 anos, mas, após o evento, não tinham mais conseguido deixar de pensar nas palavras de Soninha e no quanto poderia melhorar sua infância com os recursos financeiros que possuíam. Assim, haviam decidido visitar o orfanato e conhecê-la melhor, o que os levara a se encantar ainda mais pela menina e a solicitar sua adoção aos órgãos competentes. Um fato que raramente ocorre, pois, infelizmente, as crianças mais velhas dificilmente são adotadas e geralmente permanecem na instituição até completar a maioridade. Contudo, quando o homem deixa-se envolver pelo sentimento do amor e da caridade, milagres acontecem, e esse foi um deles. Finalmente, Sônia encontrou o seu lar e o seu lugar neste mundo. O dia de sua partida foi emocionante, pois, apesar da felicidade de possuir uma família, Sônia chorava abraçada aos pequenos, especialmente a Marina e a Sofia, pelas quais tinha total desvelo, agindo com a irmã mais velha. Enquanto Sofia chorava sem parar, Marina se esforçava para controlar a emoção, sorridente, acompanhou Sônia e ouviu-se afastar abraçada a Rose. Abanando a mão e jogando beijos ao ar, Marina mantinha-se agarrada ao portão vendo sua amiga entrar no carro rumo à sua nova casa. Marta ficou surpresa diante da coragem da menina e perguntou: Vejo que você não chorou,
Marina. Você não queria deixá-la triste, não é mesmo? Não é isso, Dona Marta. Vou sentir muitas saudades da Sônia, mas Clara me disse que eu não deveria chorar, porque ela vai ser muito amada pelos seus pais e será muito feliz. Quem é Clara? Perguntou Marta. Ah, sim. Clara é a amiga espiritual que cuida do orfanato, correto? Marina sacudiu a cabeça afirmativamente. Clara, então, sorriu para a menina e sugeriu. Convide Dona Marta para acompanhar você até onde está Sofia, pois ela está precisando de muito carinho. Marina pediu a Marta que fossem juntas ver a garota. Marta acompanhou. Lá chegando, encontraram Sofia ainda chorando muito pela falta de Sônia. Marta pegou a menina no colo e a acalmou, depois brincou com ambas, contou histórias e somente à tardinha retornou ao lar, após ter certeza de que Sofia ficaria bem. Marina abraçou Marta com carinho e disse a ela. Luísa teve muita sorte de ter a senhora como sua mãe. Marta olhou para Marina sem saber o que dizer. Sentia uma vontade imensa de levá-la para sua casa e protegê-la pela vida inteira. E por que não? Pensou. Contudo, Rubens aceitaria adotar Marina. Assim, com esse pensamento, Marta despediu-se da menina e partiu com o coração apertado por deixá-la ali. Antônio e Lúcia observavam a cena, felizes e tocados pelo amor que é capaz de ligar as criaturas. Quando estas permitem que esse lindo sentimento conduza a seus atos, grandiosos momentos são proporcionados e maravilhosas atitudes são tomadas. Capítulo 18. Ciclos da vida. Na espiritualidade todos conservavam suas ocupações, mas Antônio sempre encontrava tempo para estar com Luísa e permanecer atento à sua nova amiga que dia a dia se restabelecia e reequilibrava suas energias. À medida que o tempo passava e a vida seguia seu curso natural, as sensações eram harmonizadas, a dor da saudade, embora ainda profunda, já não causava o desconcerto inicial e as crises de tristeza intensas iam ficando no passado. O próprio conhecimento do espiritismo e sua autoeducação durante o período que estivera no corpo físico auxiliavam Luísa na harmonização de sua consciência, na plena lucidez e no discernimento, tanto cognitivo como afetivo, de que sua vida de relação deveria se expandir, a fim de que permanecesse em afinidade, sintonia e ressonância com os princípios universais. Por outro lado, o fato de saber a respeito da mudança de atitude dos pais, principalmente de sua mãe, lhe permitia manter a serenidade, estado de espírito essencial para o restabelecimento do processo de regresso à pátria espiritual. Antônio acompanhava Luísa e conversavam animadamente. A jovem estava interessada em trabalhar e acreditava já estar em condições de cooperar com as atividades da colônia. Assim, afirmava Antônio. Antônio, gostaria de ter alguma atividade, pois recebo tanto e não retribuo em nada. Sinto-me inútil. Antônio sorriu e respondeu. Tantos na terra querendo morrer para descansar e você querendo trabalhar. Ela riu de sua colocação. É verdade. Ouvimos diversas vezes a frase morreu e descansou, quando a realidade é bem outra. Retornamos ao ciclo da vida para novos trabalhos e aprendizados, não é mesmo? Infelizmente, essa visão cética causa alguns transtornos ao nosso regresso. Falo por experiência própria, já que regressei sem ter ideia da vida espiritual e, por longo período, mantive-me distante das verdades espirituais, confessou Antônio. Mas despertou e é isso que importa, não é mesmo? Replicou Luísa com doçura. Quem é que está consolando quem? Brincou Antônio. Você tem toda a razão, Luísa. Sua compreensão sobre a espiritualidade demonstra sua maturidade como espírito. Sabe, Antônio, a única coisa que me prende à vida terrena é a dor que ainda percebo em meus pais, mais precisamente em meu pai. Sempre que penso nele, uma onda de tristeza me abate. Porém, atualmente, isso não ocorre quando penso em minha mãe. Nesse momento, sentaram-se no banco do jardim,
sob a sombra frondosa de uma figueira. Bento os avistou ao longe e veio juntar-se a eles, a fim de saber sobre Luísa. Como está, Luísa? Perguntou, em tom afável. Estou bem melhor, obrigada. Já consigo me manter serena e equilibrada, mesmo quando penso em meus pais. Vovô, Luísa comentava sobre o fato de que, ao pensar em seu pai, sente imensa tristeza, o que não ocorre quando pensa em sua mãe. O amor e os vínculos não se extinguem. Você sabe perfeitamente que os laços dos sentimentos puros jamais se rompem. Desta forma, você recebe os pensamentos e as vibrações dos seus pais. Felizmente, sua mãe se reencontrou com os roteiros divinos e com a fé. Embora ela continue sentindo muitas saudades de você, hoje Marta sabe que deve antes de tudo tranquilizá-la e enviar-lhe constantes orações. Seu pai, momentaneamente, não crê na vida espiritual e sua tristeza é captada pelo seu frágil espírito em readaptação. Por essa razão, é preciso que a fé sustente a humanidade, e é de fundamental importância que a crença na imortalidade da alma e no reencontro seja uma certeza, a fim de que os espíritos desencarnados recebam pensamentos e vibrações de amor e equilíbrio. O desespero e o inconformismo dos que ficam prejudicam demais aqueles que retornam à espiritualidade e que, nos primeiros momentos, vivem instantes delicados, necessitando de paz e tranquilidade para adaptar-se à nova situação. Chegará o dia em que o homem amará a Deus e crerá em sua sabedoria infinita de forma inequívoca e saberá que seus amores apenas o precederam na viagem de retorno ao verdadeiro lar. Gostaria que meu pai tivesse a bênção da fé, mas não consegui plantar essa semente em sua vida durante o curto período que estive ao seu lado, disse Luísa, com certa tristeza. Isso não é verdade, minha filha. Sua fé, sua resignação, sua força espiritual são exemplos muito vivos na memória de seus pais. Brevemente conseguiremos modificar empanada a visão de Rubens acerca da vida. Confie em Deus e fortaleça seu espírito, falou Bento, com ternura. Gostaria muito de trabalhar. O senhor acredita que seria possível? Sei que não possuo grandes conhecimentos ou habilidades, mas ficaria feliz em ser útil em qualquer tipo de trabalho, afirmou Luísa. Bento sorriu e respondeu. Claro que sim. Sua disposição e vontade são sentimentos preciosos, Luísa. Iremos verificar com Luciana uma atividade que possa ser executada por você, sem interferir nas suas aulas, que são imperativas ao seu restabelecimento. O trabalho é um bem valioso ao espírito e há muito que ser feito na colônia em diversas áreas. Encontraremos tarefas adequadas às suas habilidades e predisposições. Obrigada, respondeu Luísa docemente. Enquanto isso, com o auxílio da espiritualidade e a mudança operada na postura de Rubens e, principalmente, de Marta, a situação no lar terreno de Luísa vagarosamente se transformava, dando espaço a um clima mais propício a novos roteiros. Marta iniciara o processo, dando margem a que sua tristeza se transformasse em fé e caridade. Rubens, apesar de apresentar melhora na qualidade de seus pensamentos, graças à atuante dedicação de Marta e às constantes influências salutares de Lúcia e Antônio, ainda se negava a retornar ao trabalho, mesmo diante dos conselhos da esposa. Marta mantinha cautela ao falar sobre esse assunto, sem insistir demasiadamente, a fim de não deixá-lo nervoso ou desconfortável. Na realidade, ambos tinham um excelente padrão de vida e somente a herança de Marta seria o suficiente para viverem tranquilamente o resto dos seus dias. Mas ela se preocupava com o marasmo no qual o marido havia confinado sua alma e que mantinha deprimido e prostrado diante da vida. Finalmente, Marta compreendera a fundamental importância do trabalho edificante no processo evolutivo e desejava despertar o marido para suas conquistas. Certa noite, Marta recebeu uma ligação do orfanato. Marina estava doente. Apresentava febre altíssima e chamava insistentemente por ela. Laura resolvera ligar e avisá-la sobre a doença da menina, que,
embora já houvesse sido medicada, não apresentava sinais de melhora. Marta olhou para o relógio e já passava das 23 horas. Precisava agir rapidamente. Chamou Rubens e solicitou sua ajuda, mas ele se negou a acompanhá-la ao orfanato. Ela fixou o olhar no marido e disse-lhe em tom severo: "Onde está o homem que conheci? Onde está o homem que jamais abandonava um doente, o médico capaz de sair no meio da madrugada para atender seus pacientes e que era incapaz de negar um socorro?" "Ele está morto", murmurou Rubens. Marta estava nervosa e aflita, o que fez com que perdesse completamente o controle e explodisse com o marido. "Pois eu não aceito isso, Rubens. Não aceito essa sua atitude de autopiedade. Perdemos nossa filha. Encare isso. Quantos pais passam por essa situação, ou ainda por situações piores, perdendo seus filhos das mais diferentes formas? Quantos os perdem para as drogas, para os vícios, para a prostituição, para o tráfico? Isso não ocorreu conosco. Você e eu tivemos o privilégio de conviver com a mais doce criatura, que nasceu com o intuito de ensinar aos pais o sentido da vida, que demonstrou força e coragem até o último momento, que foi um exemplo de fé e resignação. Ela amava a Deus e confiava nos seus desígnios. Por que você não consegue entender e seguir em frente, Rubens? Porque teima em se autopunir, diariamente, e permanecer estacionado na dor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Rubens replicou aos berros: "Por que não há um dia sequer que eu não me culpe pela minha incapacidade de curá-la, pela minha impotência diante dessa doença maldita? Porque passei anos da minha vida estudando para auxiliar as pessoas e no entanto não pude salvar minha filha. Nada pude fazer por ela, por Vivian e por tantos outros que morreram confiando na minha capacidade de ajudá-los." Rubens esbravejou, seguido por um turbilhão de lágrimas há muito tempo armazenadas no seu peito. Marta o abraçou com carinho e deixou que lhe lavasse sua alma naquele pranto ininterrupto. Após alguns minutos, ele continuou: "Todos os dias eu me pergunto: por que Deus levou nossa filha? Sempre fomos pessoas boas, jamais fizemos mal a alguém. Quantas vezes eu orei a Deus e implorei pela sua vida, pedi para que Ele levasse a mim e não a nossa menina. Ele se negou a ouvir o meu apelo. Como posso crer na bondade desse Deus?" Lúcia colocou a mão sobre a cabeça de Marta e a inspirou a falar, enquanto Antônio permanecia em oração. Marta deixou-se levar pela emoção e discorreu com serenidade e sabedoria sobre seu entendimento em relação àquele doloroso momento pelo qual passavam e que, por Luiz e por eles próprios, deveria ser enfrentado com coragem e fé. Então, calmamente, disse a ele: "Antes eu pensava exatamente como você. Eu culpava a Deus pela morte de Luísa e me perguntava o motivo pelo qual passávamos por este triste momento. Acreditava que Deus estava nos punindo por algo, que eu não sabia precisar exatamente o que. Talvez Ele estivesse a punir-me por minha futilidade, ou, ainda, pela sua falta de fé. Entretanto, ao deparar-me com a doutrina espírita, comecei a refletir sobre o assunto e descobri a resposta às minhas inquietações." Ela parou um segundo e depois continuou: "Luísa foi um presente de Deus e ela permitiu que convivêssemos com aquele anjo de luz durante um breve período. Na realidade, meu querido, seu espírito sempre pertenceu ao nosso Pai, e por essa razão é justa que retorne à sua presença, assim como você e eu, algum dia, iremos retornar à pátria espiritual. Não há nenhum castigo de Deus, é apenas a vida seguindo seu curso natural." Rubens, que ouvia atentamente, redarguiu, revoltado: "Curso natural? Não há nada de natural em um filho morrer antes dos pais, Marta. Daria a minha vida por nossa filha, sem pensar, para que ela tivesse a oportunidade de viver momentos mágicos, como apaixonar-se, viajar pelo mundo, casar-se, ter filhos. Jamais teremos a oportunidade de vê-la enfrentar os diferentes desafios da vida.
Onde está a justiça de Deus? Por que devo permanecer aqui, se já não consigo encontrar a razão para minha própria existência? Marta, que o tempo todo se mantivera acarinhando a mão do marido, num gesto de compreensão da imensa dor na qual a alma de Rubens se debatia, disse, procurando as palavras mais adequadas: acredito que Deus consentiu que ficássemos na terra, sem a presença de nossa filha, não por um castigo ou punição, mas para que possamos ter tempo de nos tornarmos pessoas melhores. Para que possamos descobrir valores e qualidades, os quais Luísa já havia conquistado. Hoje, compreendo que não fazer o mal a ninguém não é o suficiente, Rubens. Precisamos aprender a fazer o bem a todos os que estão à nossa volta, através de ações solidárias e atitudes comprometidas no bem comum. É urgente que possamos perceber a vida por uma nova ótica, com o olhar aguçado do amor ao próximo. Você está certo sobre um aspecto. Ao contrário de mim, que permanecia adormecida entre as futilidades da vida, você sempre foi um bom homem, um excelente médico, pai presente, marido devotado e dono de um coração maravilhoso. Então, eu me perguntava qual seria o propósito de Deus para com você ao lhe tirar o seu maior bem, que era Luísa. Mas hoje percebi a razão. Entendi que Deus deseja que você o reencontre. Que, finalmente, compreenda que a morte faz parte da jornada evolutiva e que não devemos entendê-la como uma punição, mas apenas um portal pelo qual retornamos à espiritualidade e alcançamos a liberdade do espírito, para seguir novos caminhos e aprendizados. Deus levou para junto de si nossa linda filha, a fim de que ela não mais sofresse, para que ela fosse finalmente curada. Recorde que Luísa possui uma saúde frágil por conta do tempo em que esteve enfrentando o tratamento da doença. Sabemos perfeitamente que seu corpo físico já não suportava viver neste plano, não é mesmo? Não ignorávamos o fato de que Luísa sentia dores e as suportava, corajosamente, sem lamentar, para que não a víssemos sofrer. Apesar da doença, ela fazia todo o possível para que você e eu não ficássemos tristes e inúmeras vezes nos tentou falar sobre sua visão doutrinária. Somente agora compreendo que ela percebia nossa dificuldade de encarar esse assunto e preocupava-se com nossa dor e nosso sofrimento. Mesmo antes de partir, ela tentava amenizar a situação e procurava nos preparar para aquele momento. Percebe a nobreza e a sublimidade de seu espírito. Portanto, não culpe Deus, mas raciocine e agradeça por sua bondade. Sendo Ele um Pai amoroso e bom, não seria justo e sábio libertá-la daquele sofrimento? Se o corpo é perene e o espírito é eterno, seria justo deixá-la presa a este plano, apenas para que pudéssemos tê-la junto de nós? Não, meu amor, Deus não nos puniu. Ele apenas libertou nossa menina através da morte, retirando do seu caminho o sofrimento físico, a dor, o abatimento, a fim de que ela pudesse ser completamente curada pela espiritualidade. Rubens, a vida é muito mais do que os nossos olhos físicos percebem. A morte não existe. Somos espíritos em ascensão, passando por curta temporada neste planeta. Enfim, meu querido, não tenha dúvida de que Luísa está viva no plano espiritual e encontra-se completamente restabelecida. Rubens, que até então apenas ouvia atentamente, perguntou-lhe: como você possui essa certeza? Como encontrou tamanha fé? Marta sorriu e respondeu: reencontrei a fé em Deus através da minha dor e das lágrimas derramadas pela saudade de nossa filha. E, embora você não creia nisso, foi por meio do sonho com Lúcia Antônio que dei o primeiro passo rumo à minha mudança de visão diante da vida. Em seguida, o estudo da doutrina fez com que eu pudesse compreender que os momentos de aflição, pelos quais todos nós passamos, são instrumentos preciosos para burilar nosso espírito. A total certeza veio através de Marina. Infelizmente, precisei de provas concretas para crer na imortalidade da alma. Então, decidi que, ao invés de lamentar minha perda, iria reagir diante daquela tristeza profunda e viver da melhor forma possível o tempo que me resta neste planeta,
trabalhando e auxiliando meus irmãos. Atualmente, compreendo que essa é nossa missão, Rubens. Pense em tudo o que possuímos e no quanto podemos fazer em benefício daqueles que sofrem. Por este motivo ainda estamos aqui. Para aprimorar nossos espíritos e evoluir para o verdadeiro amor. O amor que vê, em cada irmão, parte de sua família universal. Por essa razão, há tempos parei de brigar com Deus. Ao contrário, curvo-me diante de sua vontade e de sua sabedoria, percebo os seus propósitos para com as nossas vidas e sinto o seu amor para com todos. É Deus que me concede a força necessária para enfrentar os dias sem luz e é em suas mãos que coloco a minha vida. Tenho trabalhado com afinco, a fim de aprimorar os valores espirituais imprescindíveis à minha alma e tornar-me a mãe com a qual Luísa merecia ter convivido desde a mais tenra idade. E, até que estejamos juntas novamente, farei exatamente o que ela pediu. Cuidarei com total desvelo dos filhos alheios, crianças abandonadas e carentes de carinho. Sem fazer nenhuma pausa em sua argumentação, Marta prosseguiu. Irei auxiliar essas crianças para que cresçam e se tornem pessoas de bem. Irei ensiná-las que o amor verdadeiro realmente existe. Que solidariedade não é uma mera palavra, mas uma realidade possível de ser vivida. Você deveria fazer o mesmo, Rubens. Essas crianças precisam de amparo. Se você não deseja voltar a trabalhar no hospital, trabalhe apenas como médico voluntário em orfanato. Você sentirá a imensa alegria de ser útil. Por favor, reaja, meu querido. Permita-se amar e ser amado por aqueles pequenos tão carentes de afeto quanto você e eu. Não mais se debata no sofrimento, na culpa e na revolta. Ao contrário, permita que Deus faça parte da sua vida, que Ele seja o seu amparo e a sua força. Divida com Ele a sua dor. Repouse sobre Ele a sua vida e, principalmente, querido, creia na sublime e inquestionável justiça de nosso Pai. Ele enxugou as lágrimas, abraçou a esposa com carinho e disse: Vou me trocar. Iremos juntos ver Marina. Marta sorriu e, mentalmente, agradeceu a Deus. Finalmente, ela havia conseguido atingir o coração de seu esposo, mas sabia que era apenas o primeiro passo e que somente Deus poderia dar continuidade àquela mudança de atitude. Lúcia, com o coração repleto de alegria e com lágrimas nos olhos, envolveu Rubens em um fraternal abraço e disse-lhe: Meu filho amado, nada tema. Siga o seu caminho rumo à sua evolução e à presença de Deus. Apesar de não ouvir suas palavras, Rubens sentiu uma imensa sensação de paz. Antônio, comovido, observava a cena e orou agradecendo ao Pai pelo novo ciclo da vida que se iniciava, sedimentado no amor e na caridade. Capítulo 19. A prova inquestionável. Rubens e Marta chegaram ao orfanato, rapidamente. A menina ardia em febre. Tinha muita dor de cabeça, mal-estar, dificuldade respiratória e pequenas erupções avermelhadas, que começavam a aparecer em sua pele alva. O diagnóstico era claro e preciso. Ela estava com sarampo. Sendo a doença altamente contagiosa, Marina precisava ser imediatamente isolada das demais crianças do orfanato. Isso foi prontamente providenciado, apesar das lágrimas de Sofia, que se negava a permanecer longe da amiga. Sofia somente aceitou dormir com outra amiguinha, de nome Isabel, após longa conversa com Marta, que a acompanhou a outro aposento, colocando-a na cama e permanecendo com ela até que adormecesse. Marta retornou ao quarto de Marina e pediu a Rubens para ficar com a menina durante a noite. Ele respondeu: Marta, eu mesmo cuidarei dela. Ficaremos aqui, não se preocupe. Durma na outra cama, não tenha medo, nada irá acontecer com Marina. Ela o beijou com carinho e adormeceu. Acordou no meio da madrugada e observou que Rubens permanecia atento à menininha, colocando compressas na testa e ministrando antitérmicos, a fim de não permitir o aumento da febre. Durma um pouco, Rubens. Deixe-me cuidar dela.
Ele aceitou e adormeceu. Marta continuou atenta a Marina, que despertou, olhou para ele e perguntou: "A senhora está aqui ou estou sonhando?" "Estou aqui, meu amor. Ou melhor, Rubens e eu viemos cuidar de você. Recorda que contei a você que Rubens é médico?" "Sim, eu lembro", respondeu Marina, com a voz baixinha, pois ainda estava extremamente abatida pela febre. Marta deu-lhe água para beber e falou: "Durma, meu anjo, e fique tranquila, logo estará boa." "Quando eu acordar a senhora estará aqui?" perguntou Marina. Marta deu-lhe um beijo e disse-lhe com carinho: "Sim, querida, quando você acordar eu estarei aqui." Ela sorriu e adormeceu novamente. Marta ficou olhando com candura para a menina adormecida. A ideia de adotá-la cada dia tomava mais forma em sua mente, mas como conseguiria convencer Rubens? Pensou em Deus e mentalmente solicitou seu auxílio, pois realmente não acreditava que o marido aceitasse a hipótese de imediato. Rubens acordou e Marta foi até a cozinha preparar-lhe um café. Marina despertou, olhou para ele com certa surpresa e perguntou: "Dona Marta foi embora?" "Não, querida. Ela foi até a cozinha, mas já volta." "Como você se sente?" "Melhor." Ela respondeu, com a voz ainda fraca. "Precisa se alimentar para sarar mais depressa. Você quer comer alguma coisa em especial?" "Gosto de suco de laranja", respondeu Marina. "Minha filha adorava tomar suco", disse Rubens, em tom melancólico. "Ela adorava suco de abacaxi, não é mesmo?" "Como você sabe?" perguntou Rubens. "Dona Lúcia está dizendo que ela amava suco de abacaxi com hortelã." "Isso é bom?" "Nunca tomei." Ainda aturdido, Rubens perguntou: "Lúcia está aqui?" Marina olhou para Lúcia como se pedisse permissão para falar e esta consentiu, carinhosamente. "Pode responder, querida. Por favor, diga-lhe que estamos aqui." Ela olhou para Rubens e respondeu: "Sim. Dona Lúcia está ao seu lado, mas o senhor não pode ver, não é mesmo? Antônio também está aqui, mas não precisa ter medo. Eles são nossos amigos." "Você sabe quem ela é?" "Não sei, mas posso perguntar a ela." E, como se estivesse prestando muita atenção em alguém que lhe falava, afirmou a Rubens: "Ah, ela disse que trabalhou na sua casa e cuidou do senhor desde que o senhor era um bebê, e que depois cuidou da sua filha Luísa." Nesse momento Marta entrou no quarto e percebeu que o marido estava pálido. "O que foi, Rubens?" perguntou, aflita. Ele a pegou pelo braço e a levou no canto do quarto, extremamente assustado, disse-lhe: "Marina afirma que Lúcia está aqui, que ela cuidou de mim e depois de nossa filha." "Com certeza você comentou isso com ela, não?" Marta sorriu e respondeu: "Rubens, Marina é médium, ela vê e ouve espíritos. Já comentei com você sobre isso inúmeras vezes. Se não acredita, faça um teste. Pergunte a Marina algo que somente você saberia responder." Rubens aproximou-se da menina e falou: "Marina, quando criança eu tinha um gato. Por favor, pergunte a Lúcia como era o nome dele." Marina deu uma gargalhada e disse-lhe: "Era uma gatinha e não um gato. O senhor esqueceu?" Ela disse que o nome da gata era Naná e disse também que quando o senhor era criança ela deixou o senhor de castigo porque o senhor colocou uma lata no rabo da pobrezinha. Que feio. Isso não se faz." Os olhos de Rubens se encheram de lágrimas. Lúcia realmente estava ali, junto dele. Então era verdade. Queria fazer perguntas, saber da filha e de como ela estava, mas ao mesmo tempo sabia que não devia perturbar a menina, pois ela estava doente. Como agir? Um turbilhão de ideias inquietava sua mente. De repente Marina quebrou o silêncio. "Dona Lúcia está dizendo que está cuidando de sua filha e que Luísa está bem. Disse que o senhor deve ir à casa espírita com Dona Marta e que, assim que possível, vocês poderão conversar, mas que agora eles precisam ir embora. E,
Com as pequenas mãozinhas, Marina jogava beijos e abanava, despedindo-se dos amigos espirituais. Em seguida, sempre muito curiosa, perguntou: Dona Marta, o que é uma casa espírita? Marta sorriu e respondeu: É uma casa de oração. Nela as pessoas vão para orar a Deus. Marina permaneceu pensativa. Marta percebeu e perguntou: O que houve, Marina? Não sabia que havia uma casa de oração. A senhora pode me levar até lá? Claro que levo, mas por que deseja ir até lá? Porque rezo para Deus todos os dias, junto com a Sofia, pois não devemos dormir sem orar. Dona Laura ensinou que Deus pode nos ouvir. Isto é verdade, Marina. Deus sempre está cuidando de nós. Você mesma me lembrou disso outro dia, lembra? É verdade. Todas as noites, peço a Ele que nos envie os nossos pais. Dona Laura é muito boa, mas seria bom que cada criança tivesse um pai e uma mãe. A senhora não acha? Eu acho que Deus não está ouvindo, porque está demorando muito. Talvez se eu fosse a essa casa de oração, Ele poderia ouvir melhor. Marta e Rubens se entreolharam, com os olhos marejados. Rubens afastou-se, ficando junto à janela do quarto. Marta percebeu que ele estava muito emocionado com tudo o que havia presenciado e tocado pelas palavras de Marina. Ela disfarçou para não chorar diante da menininha e, após alguns segundos, respondeu: Minha querida, tudo tem seu tempo certo para acontecer. Veja o que ocorreu com Sônia, não é mesmo? Ela também estava à espera dos pais, e, embora eles tenham demorado um pouquinho para chegar, finalmente vieram buscá-la, e agora Sônia possui um lar repleto de amor e carinho. Com certeza, Deus está procurando os pais certos para você, Sofia e todos os outros. Posso garantir que Deus a visita no seu quarto todos os dias. Ele ouve a sua oração e está procurando por seus pais. Tenha fé que Ele irá realizar o seu desejo, meu amor. Marina sorriu feliz diante da afirmação de que Deus a ouvia. Então, Marta aproximou-se dela e deu-lhe um beijo, dizendo: Agora, vamos parar com esta conversa, pois você precisa se alimentar e descansar, mocinha. Trouxe-lhe um suco de laranja, o seu preferido. Beba um pouquinho para ficar boa logo, pois todos estão com muitas saudades de você e querem vê-la curada, correndo pelo pátio e brincando com seus amigos. Eu não tenho vontade de comer. Posso ver Sofia? Ela deve estar muito triste sem mim. Pediu Marina. Logo vai poder vê-la, mas antes precisa melhorar, pois o sarampo pode passar para Sofia e você não iria querer vê-la adoentada e com febre, não é mesmo? Ah, não mesmo. Ficar doente é muito ruim e ela é muito pequenininha. Iria chorar muito e dar muito trabalho. Marta achou graça dessa colocação, pois Sofia tinha 4 anos, quase a mesma idade dela, e, no entanto, Marina imaginava-se como sendo já crescida e tendo a obrigação de cuidar da pequena garotinha. Então ficamos combinadas. Você somente verá seus amigos quando ficar boa, mas para isso precisa se alimentar muito bem, disse Marta, abraçando-a com ternura. Está bem, Dona Marta, eu prometo. Enquanto Marina se alimentava e tomava o suco preparado com amor, Marta a acariciava com delicadeza e observava a reação de Rubens à janela, com o olhar e o pensamento distantes. Marta percebeu quanto lhe havia ficado chocado e, com certeza, deveria estar tentando racionalizar aquele instante. Sempre fora extremamente cético com relação à espiritualidade. Entretanto, ela rezava para que Rubens finalmente despertasse e acreditasse no que havia ocorrido. Diante de tamanha prova, como não aceitar que a imortalidade da alma era uma realidade inquestionável? Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Capítulo 20. A perda do medo. Ao final daquele dia, Marina dava sinais de melhora. A febre estava controlada,
Não apenas por conta dos medicamentos, mas especialmente pelo carinho e pela dedicação de Marta, que não a deixara um único minuto, e de Rubens, que permanecera atento aos incômodos da doença, ministrando cuidadosamente o tratamento, a fim de impedir as indisposições provocadas pelo sarampo. Já à tardinha, resolveram regressar à sua casa, pois ambos haviam passado a noite no orfanato e precisavam descansar para repor as energias. Marina logo reclamou, aflita. Dona Marta, a senhora volta amanhã? Claro, minha querida, eu prometo, respondeu Marta. Pelo visto não sentirá a minha falta, não é mesmo? Brincou Rubens. Gostaria que o senhor viesse, mas não quero atrapalhar, pois Dona Laura disse que a vida de médico é muito complicada, porque tem que cuidar de muita gente, não é mesmo? Replicou Marina. Rubens recordou-se do tempo em que permanecia muitas horas no hospital atendendo os pacientes. Naquela época, apesar do cansaço, sentia um imenso prazer no seu trabalho e uma enorme satisfação em ser útil. Porém, após a morte de Luísa, nada parecia ter sentido em sua vida. Marina interrompeu seus pensamentos dizendo: quando crescer, eu quero ser médica como o senhor. Clara disse que nasci para ajudar as pessoas a ficarem curadas do medo. Não entendi, Marina. Você poderia me explicar o que significa curar as pessoas do medo? E quem é Clara? Eu não a conheço. É sua amiga? Perguntou Rubens, curioso, pois Marina era uma caixinha de surpresas e sua sagacidade era encantadora. O senhor sabe que vejo coisas que os outros não podem ver, não sabe? Vejo pessoas como a gente, mas que já não moram mais na Terra. E onde moram essas pessoas, Marina? Ora, moram no céu, é claro. O senhor não sabia que o céu existe. É lá que a dona Lúcia, o Antônio, a Clara e a sua filha Luísa moram. Então a Clara também mora no céu? Mora, quero dizer, ela mora aqui e no céu, porque ela precisa ajudar Dona Laura a cuidar de todas as crianças do orfanato e a encontrar paz para elas. E você está vendo ela agora? Perguntou Rubens. Ela está ao lado do senhor. Respondeu Marina. E emitiu uma sonora gargalhada, diante da expressão de espanto de Rubens. E você não sente medo de vê-los? Perguntou o médico, quase adivinhando que a resposta seria não, tamanha a naturalidade com que a garota falava de seus amigos do céu. Uma vez eu senti muito medo, mas a Clara veio me ajudar e ficou tudo bem. Você se importa em contar o motivo pelo qual sentiu medo? Indagou Rubens. Se a Clara deixar, eu conto. Então Clara se fez ouvir pela menina. Pode contar, querida. Veio aqui uma senhora. Ela se chamava Sueli e queria ser minha mãe. Ela chegou perto de mim e então eu vi ao lado dela uma moça muito suja e zangada. Quando essa moça percebeu que eu a via, começou a gritar. Diga a ela que sou a Susana, que a odeio e vou matá-la. Diga, diga. Então, fechei os olhos e pedi a Deus que me ajudasse. Quando abri, lá estava Clara acompanhada de 2 rapazes. Um deles chegou perto de mim, disse que se chamava Daniel e que era médico. Falou ainda que eu não precisava ter medo, porque a Susana estava muito doente e seria levada a um hospital. Marina continuou sua explanação, com bastante tranquilidade e segurança. No céu, a pior doença é a raiva, o senhor sabia disso? É verdade. A Clara me contou, e é por isso que não se deve ter esse sentimento por ninguém. Quando fico zangada, eu trato logo de me acalmar, porque não quero ficar doente como a Susana. Ela tinha muita raiva, coitada. Fiquei com pena. Então, o Daniel colocou a mão sobre a testa. E ela repetiu o gesto, colocando a pequena mãozinha sobre a testa de Rubens e completou. A Susana adormeceu na mesma hora e eles a colocaram numa cama dessas em que se carregam as pessoas, sabe? Numa maca? Perguntou Rubens. Isso mesmo. Numa maca. E eles desapareceram, ou melhor, voltaram para o céu.
Perguntei a Clara o que o Daniel tinha feito e ela disse que os médicos do céu curam as pessoas com o melhor de todos os remédios. O senhor sabe qual é esse remédio? Rubens fez um sinal negativo com a cabeça e Marina respondeu. É o amor. Por favor, Marina, pediu Rubens, pergunte para Clara por que os médicos da Terra também não podem curar seus enfermos dessa forma. Marina ficou olhando atentamente para o canto do quarto, fez um sinal afirmativo com a cabeça e respondeu. Clara disse que a resposta está no Evangelho, no capítulo 5, e que o senhor deve ler com muita atenção. Está bem, irei ler, afirmou Rubens. O senhor sabia que tem um hospital e médicos no céu? Não, eu não sabia, Marina. Disse Rubens sorrindo. Agora me conte. O que aconteceu depois que a Susana foi levada para o céu? Dona Sueli viu que eu estava assustado e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei e dei o recado da Susana para ela. Ela ficou apavorada e nunca mais voltou. E você ficou muito triste? Questionou Rubens. Não, porque a Clara me falou que eu não seria feliz com a Dona Sueli e que eu precisava ter paciência, pois minha mãe e meu pai viriam me buscar num outro dia. Sempre que eu rezo à noite, peço para que Deus cuide deles e mostre o caminho para que eles possam me encontrar, mas eles estão demorando. O senhor acha que estão perdidos? Não, meu bem, certamente eles não estão perdidos. É que tudo acontece no tempo certo. Com certeza, eles chegarão em breve, meu amor, garantiu Marta, que até então apenas ouvia a conversa do marido com a pequena. Rubens disfarçou sua emoção e continuou a conversa, pois percebera a tristeza da menina. Mas quero saber dos seus planos, Marina, disse o médico. Como você pretende curar as pessoas do medo? Ah, eu já pensei em tudo, respondeu a criança com alegria, sentando-se na cama e mudando por completo o seu estado de espírito. Eu vou ser médica como o senhor. Vou curar as pessoas das doenças, mas às vezes eu não vou conseguir curar e elas vão morrer. Então, eu vou dizer para elas que não precisam ter medo, porque elas irão para o céu e Deus vai cuidar delas e fazer com que fiquem boas para sempre, completou Marina sorrindo. E se não conseguir fazer com que as pessoas acreditem no céu? Marina colocou o dedo sobre o queixo, torceu o nariz e respondeu. Bem, aí eu não sei. Mas, de qualquer forma, elas vão chegar no céu e vão saber que o que eu tinha falado era verdade, não é mesmo? Rubens sorriu e lembrou-se de Luísio na forma como Marina se parecia com ela, sempre tendo uma resposta rápida e lógica para os mais variados assuntos. Ele a abraçou com carinho dizendo. Obrigado por ter me curado do medo, Marina. Ela deu um beijo em Rubens e disse-lhe. Viu como é fácil? O senhor não precisa ter medo de nada, porque Deus está sempre cuidando de nós e temos muitos amigos no céu. Fale isso para as pessoas que o senhor cuida no hospital. Rubens e Marta deixaram Marina na companhia de Dona Laura e retornaram à sua residência. Rubens se sentia atônito com todos os acontecimentos. Sua cabeça fervilhava de questionamentos, mas, em contraponto, sentia uma estranha sensação de paz da qual não usufruía havia muito tempo e um imenso carinho começava a nascer por aquela doce menininha. Capítulo 21. O reencontro com Deus. No retorno, Rubens permanecia calado. Marta decidiu que deveria respeitar o seu silêncio, embora estivesse curiosa para descobrir se Marina havia conseguido convencê-lo totalmente da realidade espiritual. O marido sempre combatera todas as suas tentativas de argumentar sobre o assunto. Após o jantar, Rubens dirigiu-se à varanda, como era de costume, e permaneceu a observar a noite sob a luz das estrelas. Aquele sempre fora seu local preferido da casa. Era naquela varanda que Luísa e o pai costumavam degustar a sobremesa e permanecer por longas horas a brincar e conversar. Marta recordava da filha, ainda muito pequena, pegando o pai pela mão e dizendo: Venha logo, papai. Estamos atrasados para a sobremesa.
e puxava-o para a varanda, onde já os aguardavam os quitutes deliciosos preparados com carinho por Lúcia, sendo que o preferido de Luísa era sorvete de creme com calda de chocolate e morangos picados. Marta compreendia o quanto aquele local representava na vida de Rubens, pois se encontrava repleto de momentos inesquecíveis. Mentalmente, ela pensou: minha querida amiga Lúcia, por favor, ajude-me a auxiliar Rubens. Então, trazendo o evangelho nas mãos, Marta sentou-se ao lado do marido e falou-lhe carinhosamente: você está tão pensativo, meu amor. Estou pensando em tudo o que vivi e ouvi hoje. Desde criança, Lúcia tentou me ensinar sobre a sobrevivência da alma, mas jamais acreditei. Pensava tratar-se de tolices e crendices sem nexo. Quando Luísa demonstrou a mesma fé, com a mesma idade de Marina, fiquei surpreso com suas colocações. Imaginava que fosse apenas a manifestação da sua inocência pela natural influência de Lúcia. Quando seu problema de saúde se manifestou, cheguei a conceber que as suas ideias a auxiliariam a superar a doença, mas nunca acreditei que a alma pudesse sobreviver ao corpo. Entretanto, é inegável o fato de que Marina estava falando com nossa querida Lúcia, não é mesmo, Marta? Por favor, diga-me que estou certo. As lágrimas escorriam por sua face. Rubens se permitia chorar diante da esposa, sem receio. Marta o abraçou com carinho e disse-lhe: chore, meu querido, mas que sejam lágrimas de agradecimento pelo reencontro com nosso Pai maior. Creia firmemente que Ele não castiga, não causa dor, não fere. Deus apenas cura, consola e ama. Seu amor é tão profundo, que Ele nos concede a imortalidade e as vidas sucessivas, para que possamos refazer nossos caminhos, reaprender valores e virtudes sagradas. Lúcia não está apenas cuidando de nossa filha, mas está cuidando de você e de mim. Ela retornou da espiritualidade para ensinar-nos sobre a fé e mostrar-nos o caminho que leva a Deus. Rubens, entre lágrimas, disse: Marta, eu sinto tanta saudade de nossa filha. Lembro-me de cada momento, de cada segundo que passamos juntos. Desde sua partida, meu coração permanece esmagado, dilacerado pela dor. Sua presença permanece em cada espaço de nossa casa. Quando olho para o jardim, ainda posso vê-la correndo em minha direção e, com os bracinhos abertos, me abraçando e dizendo: Papai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Quando eu olho para aquela árvore, ainda vejo a Luísa com 9 anos, subindo nela rapidamente, sentando-se em meio aos galhos e gritando em tom desafiador: Vamos, papai, quero ver se consegue subir. Rubens emocionava-se diante das lembranças, e continuava a descrevê-las. Quantas vezes ali nos sentamos nesta varanda e ficamos longas horas conversando sobre os mais diversos assuntos. Lembro-me da última conversa que tivemos neste jardim. Foi no mesmo dia em que plantamos aquelas violetas. Suas palavras ainda soam em meus ouvidos e ainda vejo o doce sorriso de nossa menina. Como viver sem sua companhia? Diga-me, Marta. Como posso sobreviver a este sofrimento? Com lágrimas nos olhos, Marta respirou profundamente, buscando encontrar forças, e respondeu ao marido: Jamais viveremos sem a presença de Luísa, meu amor. Nossa filha permanece não apenas em cada canto desta casa, mas em cada pensamento que emitimos. Ela faz parte das nossas melhores lembranças, faz parte da nossa alma e do nosso coração. Luísa é um presente de Deus, que durante um curto período preencheu nossa vida de luz, amor e ternura. Temos a necessidade de continuar nossa jornada evolutiva neste plano sem sua presença física. Porém, pense na enorme bênção que representa o fato de acalentarmos plena certeza de que seu espírito vive em outra dimensão, entre os cuidados de nossa querida amiga e sem o desconforto da doença que a castigava. Lembre-se apenas de que num futuro próximo estaremos novamente unidos. Por ela, pela nossa filha, façamos o que nos cabe neste momento,
esforçando-nos para sermos melhores a cada dia, superando a dor da sua ausência e reencontrando a força e a alegria de viver, através da aplicação de nossos dons em benefício dos nossos irmãos. Não sei se conseguirei vencer esta tristeza que me abate, Marta. Não sei se terei forças para mudar. Como poderei auxiliar, se não consigo sequer ajudar a mim mesmo? Sinto-me tão cansado de viver, que poderia morrer agora. Nada mais me interessa neste mundo repleto de dor e sofrimento. Lúcia e Antônio observavam a cena. Lúcia, então, aproximou-se de Marta, colocou as mãos sobre sua cabeça e intuiu falar. Exato, Rubens. Este é um mundo de dor e sofrimento e este é o papel dos homens de bem. Devemos trabalhar no orbe terreno, a fim de que este mundo possa ser modificado. Portanto, faça a sua parte e utilize o tempo que lhe resta a favor dos seus irmãos menos afortunados. Encontre a alegria de servir e auxiliar o próximo. Permita que a fé revigore suas forças e seja o seu amparo diante da vida. Retorne ao seu lindo trabalho, mas desta vez faça exatamente o que Marina recomendou. Auxilie as pessoas curando-as quando possível, mas deixando-as partir e entregando-as a Deus quando a cura física não for possível. Compreenda os ciclos que compõem as leis do equilíbrio que regem o universo e as quais não podemos transgredir nem nelas interferir. Cada ser cumpre sua jornada e retorna no momento preciso. Portanto, jamais se julgue traído pela vida ou um fracassado diante do desencarne. Seja apenas um fiel trabalhador do Pai, que cumpre com seus afazeres e confia na sua misericórdia. A vida é infinita e somos espíritos eternos estagiando entre os mundos. Ao final da seara, com a missão cumprida, iremos retornar aos braços do nosso Pai Celestial, a fim de analisarmos nossa trajetória, refazermos nossas energias, reavaliarmos nossos acertos e erros, revermos as lições aprendidas ou perdidas, e, assim que estivermos aptos e preparados, iremos novamente regressar aos campos de batalha que compõem a vida carnal. Está escrito no Evangelho que a vida é feita de 1000 alfinetadas que acabam por ferir-nos, referindo-se às dores, perdas e lágrimas que fazem parte da jornada terrena. Não podemos temê-las. Precisamos enfrentá-las com coragem e fé. A morte é apenas o merecido descanso, o retorno do trabalhador à pátria espiritual, pois o mundo dos espíritos é o nosso verdadeiro lar. O céu de Marina é uma realidade, Rubens. Através daquela doce menininha, você obteve a prova de que necessitava. O mundo espiritual é um fato inquestionável, portanto alegre-se e agradeça, pois Luísa está viva, amparada e saudável. Abençoado seja o nosso Pai que nos concede a vida eterna. Rubens abraçou a esposa com carinho e disse-lhe: Eu vou reagir, Marta. Por Luísa e por você, serei um homem melhor. Por favor, ajude-me a encontrar Deus e essa fé inabalável que você possui que a sustenta diante dessa dor. Você já a encontrou, meu amor. Deixe que Deus seja o seu amparo e sua força. Busque o crescimento espiritual através da ação no bem. Encontre, na oração, a luz e, no Evangelho, a sustentação de sua alma. Leia o Evangelho e veja a sabedoria contida em suas páginas repletas de amor e claridade espiritual. Marta entregou a Rubens o Evangelho segundo o Espiritismo e disse-lhe: Abra o Evangelho ao acaso e leia o que Deus deseja falar para você, meu querido. Rubens obedeceu e, ao abrir o Evangelho, lá estava a lição contida no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, 4 Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Imediatamente, lembrou-se das palavras de Clara, transmitidas por Marina, e leu atentamente o texto que continha a seguinte mensagem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo,
pois sacrifico o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis. Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias, que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe, e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna. Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra. Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados. Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco. Ah! Essa dor se concebe entre aquele que não tem fé e que vê na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras, que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Rubens chorava abraçado à sua esposa. Antônio e Lúcia fizeram uma oração em agradecimento ao Pai e retornaram à colônia espiritual Santa Marta, repletos de júbilo e contentamento. Finalmente, iniciava-se o despertar espiritual de Rubens. Capítulo 22. Renovando os ciclos. À medida que os meses se passavam, inúmeras mudanças ocorriam na vida de Rubens e Marta. Ambos estavam frequentando a casa espírita Amor e Caridade e Rubens permanecia estudando com dedicação as obras da doutrina. Essa atitude positiva trazia visíveis resultados no seu comportamento, fazendo inclusive com que houvesse decidido retornar ao trabalho na clínica e no hospital. Seguia ainda com o trabalho voluntário e, sempre que possível, visitava as crianças do orfanato, onde passava longas horas a divertir-se com elas. No final de semana, Marina estaria comemorando 6 anos e Marta arrumara tudo com esmero para a comemoração. Pensei em comprar uma bicicleta para Marina,
O que você acha? Comentou Rubens. Acho que ela iria adorar o presente. Porém, devemos pensar nos demais, pois poderíamos causar-lhes tristeza. Pensei em comprarmos bonecas novas para as meninas e bolas para os meninos. Rubens sorriu e gracejou. Então o aniversário de Marina será um Natal adiantado? Ambos deram risada e Marta falou. Rubens, há muito tempo quero conversar com você sobre Marina. Você sabe o quanto eu adoro aquela menina e, pelo que percebo, você também adora, não é mesmo? Sim, eu também adoro a Marina. Onde você quer chegar, Marta? Marta tentava buscar as palavras certas para o que realmente desejava dizer. Marina tem uma mediunidade ostensiva e, portanto, será muito difícil encontrar pais que compreendam os seus dons. E eu não posso sequer imaginar vê-la sofrer. E tomando coragem, sugeriu. O que você acha de adotarmos a Marina? Rubens teve um sobressalto. Embora amasse Marina, não podia conceber a ideia de colocar alguém no lugar que sempre fora ocupado por sua amada Luísa. Não, Marta. Não me peça isso. Levantou-se bruscamente, pegou as chaves do carro e disse com a voz embargada. Tenho que ir ao hospital. Marta ficou parada, perplexa diante daquela reação abrupta. Ela compreendia a dor do marido, mas jamais imaginara que ele nem ao menos cogitaria a possibilidade da adoção. Ao contrário do esperado, Rubens fora categórico na sua negativa. E agora, o que ela poderia fazer? Como conseguiria convencê-lo? Não pretendia desistir, mas, diante daquela atitude de Rubens, ficara abalada e, imediatamente, começou a chorar imaginando que seria impossível trazer Marina para junto de si e protegê-la como desejava. Marta amava profundamente todas as crianças do orfanato, mas Marina era diferente e sentia que tinha o dever de protegê-la. Entre lágrimas, orou ao Pai Maior. Senhor, por favor, ajude-me. Lúcia aproximou-se da querida amiga e disse-lhe com carinho. Não fique triste, minha filha. Compreenda que Rubens está melhorando aos poucos. Ele ainda permanece ligado à dor da perda. Confie em Deus. Mesmo sem perceber sua presença, Marta assimilou suas palavras e disse baixinho. Pai, que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Lúcia decidiu retornar à espiritualidade e conversar com seus amigos Luciana, Bento, Olívia e Antônio. Ela desejava obter maiores esclarecimentos de como todos poderiam auxiliar Marta em relação à adoção. Bento foi o primeiro a falar. Nossa missão é restrita à inspiração, pois não devemos interferir no livre-arbítrio de Rubens. Essa é uma importante decisão, para a qual ele deverá superar suas resistências e seus medos. Acredito que este seja o momento certo para proporcionar o reencontro entre Luísa e seus pais. Você tem razão, Bento, afirmou Luciana. Luísa já está em condições de retornar à Terra, evidentemente com o nosso acompanhamento, e conversar especialmente com Rubens em estado de vigília. Ela vem se preparando para isso e posso garantir que já possui o equilíbrio necessário para enfrentar este momento, asseverou Olívia. Antônio ficou extremamente satisfeito, imaginando quando Luísa ficaria alegre com aquela notícia. Bento, percebendo a felicidade do neto, disse-lhe com ternura. Você gostaria de contar a Luísa, meu filho? Se Lúcia não se opuser, é claro. Ponderou Bento. Lúcia sorriu e afirmou. De forma alguma. Luísa gosta muito de Antônio e confia nele. Sei que ela irá adorar receber essa notícia e compartilhar esse momento especial com seu amigo. Obrigado, Lúcia. Realmente, tenho profundo carinho por Luísa e prometi que iria auxiliar seus pais, já que esse foi o seu primeiro pedido quando nos conhecemos. Agradeço o fato de poder estar ao seu lado nesta ocasião e dar-lhe essa boa nova. Faça isso, Antônio. Caso Luísa concorde, partiremos à noite, disse Luciana. Luísa estava em seu quarto lendo, quando o Antônio bateu à porta.
Posso entrar? Indagou sorrindo. Antônio. É sempre muito bom reencontrá-lo. Por favor, entre. Estava pensando em você se teria notícias de meus pais. Perdoe-me a ansiedade, mas tenho sentido muitas saudades. Trago ótimas notícias. Por favor, sente-se. Vou lhe contar os últimos acontecimentos. Antônio colocou Luísa a par dos episódios ocorridos e da possibilidade de uma visita ao seu lar terreno. Luísa exultou diante dessa perspectiva e ambos foram encontrar-se com os demais, a fim de ajustar os preparativos, pois seria a primeira vez que Luísa retornaria à esfera terrena e reencontraria seus pais. Enquanto isso, o lar de Luísa passava por um momento de intranquilidade. Marta havia ficado triste com a atitude de Rubens e resolvera recolher-se ao seu quarto, ainda muito cedo. Rubens, por sua vez, demorara-se a retornar à sua residência, tentando contemporizar a situação que havia se instalado, pois não desejava tocar no assunto de adoção novamente. Na realidade, ele experimentava a sensação de culpa pelo fato de não conseguir auxiliar a pequena Marina. Ao mesmo tempo, não se sentia capaz de voltar a ser responsável por alguém. Por um longo período, ele sofrera com a ideia de ter falhado em sua missão de proteger sua filha e atualmente, através do estudo da doutrina espírita, já compreendia que Luísa partira no momento exato estipulado pela espiritualidade. Mesmo assim, temia não conseguir amar aquela linda menina com a mesma intensidade que amava a filha. Marina merecia ser amada por completo, sem restrições e com total desvelo.